Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. E eu tenho uma pergunta muito importante. Olha, você já teve medo do futuro? Quem nunca, né? Prepare aí a sua Bíblia, certo? E o seu coração, porque está começando mais uma EBD. Vamos lá, vai ser muito bom. Bora! Muito bem, galera. Pra gente começar, eu trouxe aqui para vocês um louvor super legal que tem a ver com a nossa aula de hoje. É um louvor chamado Deus Forte. Conhece essa música? Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Pois é, essa música ela é muito legal porque ela fala dos nomes de Deus. Ela fala pra gente, relembra a gente sobre quem Deus é, tá certo? Então vamos cantar junto, aprende aí Deus Forte. Vamos lá! Todo-Poderoso Adonai, teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. Canta aí, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Eu quero convidar agora você para orar comigo. A gente vai pedir para que Deus ilumine o nosso coração para a gente entender a palavra dele, que a gente possa guardar no nosso coração a palavra do Senhor e não apenas ouvir, mas praticar aquilo que ele nos diz, aquilo que ele nos ensina, tá bom? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor ilumina o nosso coração, obrigado porque a cada dia a gente pode crescer mais e mais. O Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta, o Senhor faz com que a gente cada vez mais se pareça com Jesus. Agora eu peço, Pai, que o Senhor fale o nosso coração, que a gente saia daqui confiantes cada vez mais no Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Sabemos, ó Deus, que precisamos de Ti dia após dia. Fica conosco, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e você vai perceber que esse assunto é de fato importante, beleza? A gente vai falar sobre 3 atributos de Deus, tá certo? O que são atributos? Atributos são características, aquilo que de fato define alguém, define uma pessoa. E a gente vai falar de 3 atributos de Deus, são qualidades, são características que Deus tem, mas a gente não tem, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ficou inspirado ou já se sentiu inspirado quando assistiu um filme de super-herói? Eu vou contar algo da minha infância aqui, mas não ri não, tá? Talvez você já tenha feito isso na sua casa, fez aí várias vezes, mas eu tinha um costume muito engraçado. Eu assistia um filme de herói, e logo que terminava o filme eu queria imitar esse herói. Então, por exemplo, eu assisti o filme lá do Homem-Aranha, aí quando acabava o filme do Homem-Aranha,
eu me imaginava o Homem-Aranha. Então eu saía pela minha casa assim, né, jogando teia, salvando insetos, salvando alguma coisa ali, me imaginando o Homem-Aranha. Agora, por que será que eu imitava esses heróis? Por que será que eu gostava tanto de imitar esses super-heróis? Porque eu gostava de assistir e me inspirava neles. Talvez porque os super-heróis, eles possuem superpoderes, não é verdade? A gente acha incrível ver personagens que fazem coisas que seres humanos normais não fazem, não é verdade? Você tem lá um herói que voa, ou um outro herói que tem um poder muito grande, uma super força. Então a gente fica encantado com essas coisas. Mas a gente cresce e descobre que os super-heróis, eles fazem parte apenas da ficção, eles não existem. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai me contar algo que é fato, que é real. E o que a Bíblia vai contar? Que existe um Deus que tem 3 atributos, 3 características que nós não temos. E quais são essas 3 características que a gente vai estudar hoje, esses 3 atributos? Então, lá vai! Deus é onipotente, onisciente e onipresente, certo? O que significa oni? Oni significa todo, inteiramente, totalmente. Então, por exemplo, quando a gente fala que Deus ele é onipotente, quer dizer que Deus pode todas as coisas, ele é o todo-poderoso. Quando a gente fala que Deus é o onisciente, ele é onisciente, quer dizer que Deus, ele sabe tudo, ele conhece todas as coisas. E quando a gente fala que Deus é onipresente, quer dizer que Deus está em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está aí com você, Deus está no Brasil, Deus está no Japão, Deus está em todos os lugares porque ele é onipresente. O que a gente pode aprender com esses 3 atributos de Deus? O que a gente pode aprender para a nossa própria vida, beleza? A gente vai falar sobre isso agora. Então vamos lá, vamos estudar a onipotência de Deus. Então o que a gente vai fazer agora nessa aula? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, de preferência uma Bíblia física, não a Bíblia do celular. Por que eu não posso usar a Bíblia do celular? Você pode, tá? Se você quiser, a única que você tem aí por perto, use a do celular. Mas eu gosto de usar a Bíblia física porque a gente aprende a achar aqui, né, os textos bíblicos. No celular não, no celular tá tudo prontinho lá, você aperta lá Salmo 1, você vai lá, é muito mais fácil. Então vamos lá. Eu queria que a gente agora fosse olhando textos bíblicos que falam desses atributos de Deus. Então o primeiro atributo é a onipotência. Abre lá comigo em Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Jeremias 32, 17. Vamos abrir juntos e a gente vai ler, porque nesse texto nós vamos ver aqui o atributo da onipotência de Deus. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. O que Jeremias está falando aqui? Ele está falando que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é tão poderoso que ele fez os céus, a terra. Deus criou todas as coisas. E não existe nada que seja demais para Deus, porque afinal ele é o Todo-Poderoso. Beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue se lembrar de alguma história da Bíblia que mostre que Deus é o Todo-Poderoso? Você lembra de alguma? Tem várias, né? Só a gente lembrar lá, por exemplo, de Moisés. O povo hebreu estava no Egito, vivendo lá, escravizado, e Deus, com seu grande poder, usa Moisés para libertar o povo ali da escravidão. O povo atravessa o Mar Vermelho. Já pensou? Que coisa maluca, o mar ele se abre assim para que as pessoas atravessem. Então existem vários relatos na Bíblia, várias histórias que mostram que Deus é o Todo-Poderoso. Bom, eu queria destacar uma história que eu gosto muito, que é a história de Daniel na Cova dos Leões. Lembra dessa história? Está lá em Daniel, capítulo 6. Então nós vimos aqui o primeiro atributo. Deus ele é onipotente, ele é todo-poderoso. E tem uma coisa importante. A Bíblia ensina também que os atributos de Deus são imutáveis, ou seja, Deus não muda. Deus nunca vai deixar de ser o Todo-Poderoso, ele sempre será. Malaquias 3:10 vai falar exatamente isso, que Deus não muda. Depois você dá uma olhadinha lá. Beleza? Vamos para o segundo atributo. O segundo atributo é a onisciência de Deus. O que é onisciente mesmo?
Significa que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus ele sabe muito mais de matemática do que o seu professor ou a sua professora de matemática. Deus tem um conhecimento de todas as coisas, um conhecimento que não tem fim, ele tem todo o entendimento. E eu quero provar para você. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 147, versículo 5. Vamos abrir juntos? Estou aqui com a minha Bíblia, Salmo 147, versículo 5. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. Agora, olha lá. O seu entendimento não se pode medir. O salmista está falando que Deus tem um grande conhecimento. A gente não consegue medir o conhecimento de Deus porque ele é muito grande, ele é infinito o conhecimento de Deus. E é legal a gente meditar um pouquinho sobre isso. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece sobre todas as áreas do conhecimento humano. Deus conhece de ciência, de matemática, de física. Deus conhece de biologia. Deus conhece tudo. E além das áreas do conhecimento, Deus conhece a nossa vida. Deus te conhece muito mais do que você mesmo se conhece. Deus nos formou, Ele sabe como nós funcionamos, Ele nos conhece profundamente. Então eu queria que você percebesse que para Deus não há mistério. A gente fica preocupado, o que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer com o nosso país? Para Deus não existe esse mistério. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Tudo Ele sabe. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Tá certo? Agora a gente vai para o nosso terceiro e último atributo aqui da nossa EBD, que é o atributo da onipresença. Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não existe um lugar nesse mundo, nesse planeta, nesse universo, que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. E eu quero provar para você através de um texto bíblico escrito pelo rei Davi. Davi escreve sobre isso, sobre a onipresença de Deus, lá no Salmo 139, dos versículos 7 ao 10. Abre comigo lá, Salmo 139. Achou? Vamos lá. Diz o salmista Davi: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Olha que lindo isso aqui. O salmista está falando, olha, não dá para eu brincar de esconde-esconde com Deus. Tem até uma música assim, né? Não dá para eu fugir de Deus. Porque se eu for no lugar mais alto, se eu for numa colina, sei lá, numa montanha mais alta, Deus está lá. Se eu me esconder num lugar subterrâneo, totalmente difícil de se chegar até esse local, Deus está lá também. Ou seja, Davi está reconhecendo que Deus ele é onipresente. Onde eu estiver, Deus está também. A presença dele está lá. E ao pensar sobre a onipresença de Deus, é tão interessante que quando a gente ora, Deus se faz presente e Ele nos ouve. Deus ele não faz isso aqui não, Ele fala, olha, Samuel, ora aí, mas ora por 5 minutos, porque eu tenho que estar lá no Japão, que eu tenho que ouvir a oração do Japão. Não, Deus está aqui, Deus está lá. Você ora aí, Deus te ouve aí, Ele se faz presente aí. Eu oro aqui, Deus me ouve, Ele se faz presente aqui. Olha que interessante. Então, perceba a onipresença de Deus. Falei aqui dos 3 atributos de Deus. Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Eu queria que agora você olhasse para Jesus. Vamos olhar para Jesus? Porque Jesus, ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Quando ele esteve aqui nessa terra, ele demonstrou o seu poder. Ele curou pessoas enfermas. Ele expulsou demônios de pessoas possessas. E Jesus, ele é tão poderoso que ele nos trouxe a salvação. Porque através da sua morte, da sua ressurreição, a gente tem vida. Jesus venceu a morte. E hoje a gente pode desfrutar de um relacionamento com Deus. E a gente pode ter a vida eterna. Eu queria que você olhasse para Jesus, porque você vai perceber que Jesus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Eu me lembro do episódio lá da mulher samaritana, conhece? Esse episódio está lá em João 4.
Jesus ele vai confrontar a mulher samaritana, confrontar os seus pecados. E Jesus pergunta para a mulher samaritana, chame teu marido. E aí ela fala, não tenho marido. Aí Jesus fala para ela, disseste bem, pois já tivesse 5 maridos. Eu fico pensando, a mulher samaritana ela deve ter ficado muito surpresa, porque ela nunca tinha falado com Jesus antes. Como é que Jesus sabia daquela informação sobre ela? Jesus sabia porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Tem mais, Jesus ele é onipresente. E ele diz lá em Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus promete estar com a gente. Jesus promete caminhar com a gente. Ele promete se fazer presente na nossa vida, todos os dias, até o fim dos tempos. O que eu posso aprender com a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus? Tá certo? Você lembra que eu comecei o vídeo falando assim, você tem medo do futuro? Pois bem, eu vou perguntar de novo, você está com medo do futuro? Tem algum medo no seu coração? Eu quero dizer para você o seguinte, confie em Deus. Por que eu tenho que confiar em Deus, Samuel? Porque Deus ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Embora o mundo esteja nessa loucura que a gente está vendo, né? Esteja nessa coisa doida que nós estamos vendo, Deus não está perdido. Deus tem o controle da história. Deus tem o controle do mundo. Ele pode todas as coisas, então confie nele, descanse no Senhor. Segunda pergunta, você está triste? Conhece alguém triste? Então anime essa pessoa lembrando da onisciência de Deus. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que se passa no seu coração, ele conhece seus sentimentos. Então, o meu conselho para você a partir da palavra é, ore, derrame o seu coração diante de Deus, fale com Deus, coloque os seus sentimentos. Ele te conhece, ele conhece você profundamente. Como eu falei agora há pouco, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele é onisciente, tudo ele sabe. Terceira e última pergunta, você está se sentindo sozinho? Então eu gostaria de que você se lembrasse da onipresença de Deus. A gente tem um melhor amigo que nunca nos desampara, nunca abandona a gente. Ele promete estar com a gente todos os dias. Foi o que eu falei agora, Jesus promete isso. Então desfrute da companhia desse melhor amigo. Você tem a presença de Deus na sua vida, então você jamais estará sozinho. Não se sinta assim, saiba que o Senhor está com você sempre. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula sobre os atributos de Deus, sobre a onipresença, onipotência, onisciência do nosso Deus. Espero que você tenha gostado. Valeu por hoje, muito obrigado, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Beijos e fui!